Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos estudar ciências e depois matemática. Então vamos lá, pegue o seu caderno de ciências e vamos colocar a data de hoje. Hoje, dia 25 de agosto, o prof. já havia colocado, nós iremos trabalhar o livro, páginas 77 até a 79, onde diz visão. Você pode copiar em seu caderno, dar um pause no vídeo, terminar de copiar e já abrir lá na página 77. Vamos lá? Página 77 diz assim: visão, imagens do mundo. Muito bem. Imagine que você esteja de pé, mas com olhos fechados. Você acharia difícil caminhar, encontrar uma pessoa, procurar um objeto? De olho fechado é muito difícil, né, gente? Sem enxergar. Os olhos são os órgãos da visão. Então, os olhos são os órgãos da visão. É por meio deles que vemos o mundo que nos cerca. Com a visão, conseguimos ver as cores, as formas e os tamanhos dos objetos e dos seres. Então, ali tem a imagem de um olho e tem ali o nome de cada parte. Então, a pálpebra e os cílios protegem os olhos. Então, essa parte da pelezinha que fecha e os cílios também impedem que entrem poeiras muitas vezes, tá bom, gente? Eles protegem a parte aqui do olho mesmo. Aqui, a pupila, por onde entra a luz. Então, a pupila é o pretinho pequenininho que tem ali no meio do olho. E a íris é a parte colorida dos olhos, tá? Nessa imagem aqui é um olho castanho. Então, a íris desse olho é castanha, ó. Essa parte maior aqui. Você já sentiu algum incômodo nos olhos? Eu já senti. O prof. usa lente de contato para enxergar, então eu já senti, gente. Estava brincando ao ar livre quando, por exemplo, o vento carregou alguma coisa que entrou nos seus olhos. Já aconteceu com você? De entrar alguma sujeirinha, alguma poeira? Incomoda, né? O que você deve fazer em um momento como esse? Você sabe o que fazer? Veja alguns cuidados importantes que você precisa ter com os olhos. Então, ali, não ficar muito perto da televisão ligada. Ler em lugares bem iluminados, não no escuro. Não esfregar os olhos, aquilo que a gente faz assim, nem pensar. Aquilo não é legal. Coçar os olhos pode causar problemas para a sua visão. Se precisar colocar a mão nos olhos, lave-a antes. Se algo estiver incomodando seus olhos, peça ajuda a um adulto. Página 78. Tem outra imagem ali, ó. Nunca olhar diretamente para o sol. O sol é muito forte, tá, gente? Consultar um oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para saber se os seus olhos estão saudáveis. Se não estiver enxergando bem, peça ao adulto que cuida de você que o leve para uma consulta. Manter o ambiente úmido com toalhas úmidas e recipientes com água ou utilizar um umidificador de ar. Durante o tempo seco, a baixa umidade do ar pode causar irritação nos olhos, porque a lágrima que lubrifica os seus olhos evapora mais rápido. O olho seco não é bom. Uma boa alimentação vai contribuir para que você tenha ótima visão. Em especial, alimentos ricos em vitamina A. Quais são eles? Ovo, leite, cenoura, brócolis, beterraba, couve e batata doce, por exemplo. Então diz assim, converse com seus colegas. O que o oftalmologista faz?
O que esse médico faz? O oftalmologista. Você sabe? O oftalmologista é o médico que cuida dos olhos. Tá bom, gente? 2. Você já consultou um oftalmologista? Como foi a sua consulta? A prof já foi várias vezes. Vamos lá. Foi bem legal. Eles têm uma máquina que você coloca na sua cabeça para enxergar, para ver se você está enxergando longe ou não está enxergando, se você precisa de óculos, ou se está tudo bem na sua córnea, né? Que é o olho. Eles fazem vários procedimentos. Às vezes tem que colocar um remedinho no olho para dilatar a pupila, a gente não enxerga nada, mas é assim mesmo, são procedimentos necessários. Vamos investigar. Para que serve a pupila? Você sabia que a quantidade de luz em um ambiente afeta o tamanho da pupila? Você sabia? Lembrando que a pupila é a parte pretinha, pequenininha que tem ali dentro do olho, tá, gente? Vamos investigar como isso acontece? Observe a diferença entre as pupilas dos dois gatos. Então, a figura 1, a pupila está bem grande, ó. E a figura 2, a pupila está bem pequenininha, ó. Então, pupilas bem abertas, pupilas bem fechadas. Qual dos gatos está em um ambiente mais iluminado? Qual que você acha? Qual que você acha? Qual que está um ambiente mais iluminado? É a figura 2. Quando a gente vai para um lugar bem iluminado, a pupila fecha. E quando a gente está num lugar mais escuro, a pupila abre. Como fazer? Você e um colega ou alguém que na sua casa, tá, gente? Que tenha na sua casa, devem ir para um local bem iluminado e observar a condição das pupilas um do outro. Então, vocês vão num lugar bem com bastante luz e um olha a pupila do outro. Depois, diz aqui, devem ir para um local com sombra, mais escuro. Aguardem alguns minutos e observem novamente a condição das pupilas um do outro. Então, quando a gente vai para o sol, a pupila fica pequenininha. E quando vamos para o escuro, a pupila fica dilatada, fica maior, mais aberta. Então, tá, gente. Então, vocês devem fazer um desenho no caderno do olho, tá? Desenhe igual da página 77, gente. Desenhe um olho e indique onde é a pupila. Puxe uma flechinha e escreva. Pupila, íris, tem acento no i, e cílios. Vamos botar os cílios que é mais fácil, tá bom? De desenhar. Então, faça com bastante capricho no seu caderno de ciências. Bom trabalho, gente! Agora, vamos para matemática. Pegue o seu caderno de matemática, coloque a data de hoje. Hoje é dia 25 de agosto e vamos lá. Hoje, em matemática, você pode dar um pause no vídeo, terminar de fazer com calma e já pega o caderno de matemática, tá bom? Aqui diz assim, desenhe um olho e indique pupila, íris e cílios. Hoje, em matemática, gente, nós não iremos estudar o livro, somente o caderno. Então, vamos lá. Escreva a data de hoje e alguns exercícios. Escreva a sequência. Como a gente está trabalhando unidade de milhar, então nós vamos trabalhar números maiores do que 1000, tá bom? Números mil e 10 até
1025. Então, você deve escrever no seu caderno a sequência dos números, todos eles, tá bom? Número 2. Escreva por extenso. Então, aqui, gente, a prof vai ajudar no primeiro somente. Os demais, vocês deverão fazer sozinhos. O primeiro número aqui, que número é esse? Isso aí. 1034. 1034. Então, você deve escrever o número por extenso. Agora, os demais você deve fazer sozinho, tá bom? Consegue enxergar aqui? Vou colocar mais perto um pouquinho. Você pode terminar de copiar essa parte para a prof poder apagar o quadro, tá bom? Então, número 2, 1034, depois tem esse número 1080, depois esse daqui. O prof não quer falar, porque vocês devem saber. Vou apagar, então. Continuando o número 2. Complete a sequência número 3. Tá, essa daqui era a letra A, tá? Então, aqui complete a sequência, tem 1005, 1010, 1015 e depois 1030. Que números tem aqui no meio? 1112, 1114, 1116, 1122. Então, quais são os números? 1663, 1666, 1669, depois 1678. Muito bem. Então, você pode copiar, dar um pause no vídeo e vamos para o último exercício, tá bom? Vamos lá.
Último exercício. Escreva em ordem crescente. Então, os números são esses aqui. Bastante número, tá, gente? Então, vocês devem pegar estes números e colocar em ordem crescente, tá bom? Então, vocês têm que observar com bastante atenção, porque são muitos números. Então, qual que é o menor? Depois desse, qual que é o próximo, tá bom? Então, façam com bastante atenção, com calma. Super beijo da prof. Tchau, tchau. Até amanhã, gente.